Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago, professor aqui do cursinho de Gramática e Redação. E não, você não tá no episódio errado. É realmente literatura certa sobre classicismo, só que eu tô cobrindo aqui o professor João, por quê? O que acontece? Ele se empolgou tanto com a pauta para essa aula, né? Foram mais de 40 minutos de áudio que ele me mandou, que ele simplesmente esqueceu de fazer a abertura. Então eu tô aqui para cobrir ele. E para a aula de hoje, o professor João separou vários aspectos acerca do classicismo. Questão da medida nova em detrimento da medida velha, principais obras, principais autores portugueses, o Luís Vaz de Camões. E além disso, ele separou um bloco só para falar sobre o Renascimento de modo geral na Europa, porque ainda que a literatura seja portuguesa, né, ainda que a literatura que a gente estude majoritariamente seja portuguesa, nessa época tá tendo um movimento muito forte do Renascimento, né? A gente vai ter nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, voltando para a literatura a gente vai ter Shakespeare, a gente vai ter o Dante, então todos esses fatores também são muito importantes, né, para sair desse escopo só da literatura portuguesa. Ele achou importante frisar, porque afinal de contas também é cobrado no vestibulares. Então confere a aula de hoje que está realmente muito boa. Antes de mais nada, é importante a gente entender o contexto histórico. O contexto histórico do classicismo é muito complexo. É um contexto que é muito trabalhado, por exemplo, nas aulas de história, nas aulas de geografia, nas aulas de filosofia e de sociologia. E é que é muito também trabalhado também na literatura. O classicismo é uma das grandes escolas literárias, é uma das escolas que é um marco muito grande para a história de Portugal, para a literatura de Portugal. Nós temos aqui, talvez, o primeiro grande nome da literatura portuguesa, que é o Camões. Então é muito importante esse momento da literatura e esse momento do mundo. É sempre muito cobrado nos vestibulares, nas provas de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de literatura. É extremamente importante que você entenda de fato, que você preste muita atenção nessa aula. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que o classicismo ele está ali no início da Idade Moderna. A gente veio daquela transição da Idade Média e estamos agora aqui na Idade Moderna. Na Idade Média, a gente tinha o grande sistema feudal, né, o feudalismo, que era pautado na economia agrária, uma economia fechada. O que se consumia no feudo era produzido no próprio feudo. Não existia mercado externo, não existia excedente, não existia comércio, não existia mercado, não existia moeda, não existia cidades. Isso pensando de uma forma muito maior, né? Óbvio que isso existia, mas em uma escala muito menor. O que se predominava de fato era aquela economia de subsistência no próprio feudo. E a sociedade era uma sociedade estamental, né? Baseada em estamentos. Nós tínhamos o clero no topo da pirâmide, depois a nobreza e depois os servos. Era uma sociedade que não possibilitava a questão da ascensão social. Já na Idade Moderna, que passou por uma grande fase de transição aí, com as cruzadas, com o renascimento comercial e urbano, com a formação das monarquias nacionais, a economia mercantil, o início do capitalismo, né? O capitalismo mercantil, o que a gente chama de mercantilismo, que é uma economia mais dinâmica, uma economia baseada no comércio, né? No dinheiro, no lucro, nas mercadorias. E nós temos uma sociedade dividida em classes. O primeiro estado, né, a primeira classe, é o rei, é a nobreza, né? O segundo estado é o clero, né? E o terceiro estado é o povo, os burgueses, enfim, os plebeus, os comerciantes, enfim, etc. Né? Mas aqui, mesmo que muito difícil, existia uma expectativa de ascensão social. Não era mais uma sociedade estamental como era no feudalismo, né? Então a gente nota já umas grandes mudanças em relação à economia, ao estilo de vida social, político e etc. Né? E aí, somado a isso, nós temos as grandes transformações da Idade Moderna. Né? Primeiro, tivemos muitas descobertas no campo da geografia, no campo da astronomia, tivemos muitos avanços náuticos, um grande desenvolvimento científico e intelectual. Por exemplo, né, com as grandes navegações. Em 1498, descobriu um caminho marítimo para chegar às Índias, para ir atrás das especiarias. Em 1500, o Brasil foi descoberto entre aspas, né? Entre 1507 e 1513, foi descoberto várias regiões ali na África, a região de Goa, por exemplo. Em 1519, 1520, mais ou menos, tiveram grandes viagens de circunnavegações para explorar os mares mundiais, né? Então, assim, com isso, Lisboa e muitos outros países da Europa, e mais especialmente Lisboa, transformou-se em um importante centro comercial, trazendo até um certo sentimento ufânico, de ufanismo, né? Porque na corte imperava o luxo, aquele luxo desmetido, tendo uma certeza de que a pátria houvesse chegado a um nível de riqueza material muito grande. Então, provocando de fato essa questão ufanista. Outras transformações que tivemos também
foi no campo da religião. Tivemos as grandes reformas religiosas do mundo, né? Que a gente acaba com aquele domínio do catolicismo. Né? Então a gente tem as grandes reformas protestantes. Então temos a reforma de Martinho Lutero, a reforma protestante de Martinho Lutero, temos a reforma calvinista de Calvino, temos a reforma anglicana de Henrique VIII. Tivemos grandes reformas religiosas para acabar com aquela hegemonia do catolicismo da Idade Média. E a principal delas, que é o renascimento cultural. Um renascimento cultural, um renascimento científico, em que há um renascimento, há um surgimento, há um renascimento da cultura clássica, né, daquela cultura greco-romana. Se traz de volta vários elementos daquela cultura. Né, e há o surgimento da ciência moderna, né, da pesquisa científica, do investimento em cultura e em ciência. Aqui a gente tem as grandes diferenças entre, por exemplo, a filosofia medieval e a filosofia moderna. A filosofia medieval, que era a patrística em primeiro momento, depois a escolástica, não se preocupava em buscar a verdade, em pesquisar a verdade, né, em busca da razão. Porque, uma vez que esta teoria teria sido revelada por Deus e estaria na Bíblia, no livro sagrado. Então, a filosofia cabia o quê? A tarefa de comentar a revelação divina, né, de dar vazão para todos aqueles escritos da Bíblia, para esclarecer todas as revelações e todos os ensinamentos divinos. Né? Então aqui a gente tem a questão da fé sobre a razão, né, da razão subordinada à fé. Já na filosofia moderna, aquela primeira filosofia moderna ali, de Oxford, de Roger Bacon, de Guilherme de Ockham, Nicolau de Cusa, de Erasmo de Roterdã, Giordano Bruno, Galileu Galilei, Maquiavel. Depois, as bases modernas, que é o racionalismo de Descartes e talvez de Pascal também. O empirismo de Bacon, de Locke, de Hume. Traz toda essa mudança também na filosofia, no campo de pesquisa filosófica. Né? Aqui a gente tem um grande estímulo à curiosidade intelectual, de se abrir caminhos para uma investigação conflitante, aquela investigação medieval e teocêntrica da Idade Média. Uma vez que adota-se aqui a liberdade de expressão, a liberdade de pesquisa, e busca-se aqui a examinar as questões sem se basear nos dogmas da igreja, nos dogmas católicos, que se volta para uma atenção para a natureza, para uma investigação com base em fenômenos físicos, uma análise um pouco mais racional dos fatos. Valorizava também a questão empírica, né, o empirismo, que submete a teoria racional à razão, à prova experimental, à experiência. O conhecimento teórico tinha que ser confrontado com a experiência. Outras provas, por exemplo, dessa questão conflitante da Idade Média com a Idade Moderna. Né? Na Idade Moderna, na Idade Média, defendia-se a questão do geocentrismo. Na Idade Moderna, a questão do heliocentrismo. E óbvio que teve reações, por exemplo, a isso. Né? No caso da reação da Igreja, era a questão da Contra-Reforma. A Companhia de Jesus, a Inquisição, o Concílio de Trento. E no caso dos modernos, era a questão do classicismo, que é o que a gente está estudando agora. Depois que a gente estudou o contexto histórico, agora a gente dá uma olhada nos marcos do classicismo e nas principais características desse movimento literário. Né? Lembra lá, na hora do trovadorismo, a gente viu que os marcos se davam com a Princesa de Ribeirinha, de Paio Soares História de Trovadores, né, que foi publicada ou em 1139 ou 1198, o marco inicial do humanismo em 1434, nomeação de Fernão Lopes como comunista-mor da Torre do Tombo de Portugal, e o marco inicial do classicismo em 1527, com a chegada da medida nova em Portugal, trazida por Sá de Miranda. E aí depois o barroco, o marco do barroco em 1580, com a questão da União Ibérica, a questão da Morte de Camões, enfim, vários marcos que toda escola literária possui um marco, né? E o marco do classicismo é a questão de 1527, em que Sá de Miranda chega em Portugal com a medida nova. E aí vamos dar uma olhada nas principais características dessa obra. Gente, o classicismo tem uma proporção mundial muito grande. Eu poderia falar vários nomes aqui do classicismo que você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, Dante Alighieri com a Divina Comédia, Camões com os Lusíadas, a poesia de Petrarca, Shakespeare com Sonho da Noite de Verão, com A Megera Domada, com Noite de Reis, Muito Barulho por Nada, Hamlet, Otelo, o próprio Romeu e Julieta, né, Macbeth, então, assim, várias obras de Shakespeare, né? Miguel de Cervantes com Don Quixote, Michelangelo, né, com o Teatro da Capela Sistina, com a Criação de Adão, Leonardo da Vinci, com Mona Lisa, enfim. É uma proporção mundial muito grande, mas que possui umas características em comuns. Por exemplo, a questão do antropocentrismo, né, com a valorização do homem, com a valorização das questões humanas, né, e com o hedonismo, né, as buscas, os prazeres como os únicos bens possíveis dos homens. Né? A gente vem, por exemplo, de um trovadorismo que impera a questão do teocentrismo, do misticismo, né, de um humanismo que impera a questão do humanismo, do maneirismo, né, e um classicismo que imperam as questões antropocêntricas e hedonistas.
Aqui a gente também tem uma característica muito marcante, que inclusive é um marco inicial do classicismo, que é a medida nova, né? Antes, principalmente no humanismo, se utilizava da medida velha, que eram as redondilhas. E no caso do classicismo se utiliza os versos decassílabos, que é a medida nova. Temos também, por exemplo, a questão da mímesis, né? Que a gente já falou de mímesis aqui, que é a imitação. Imitação da natureza, imitação da realidade, imitação da vida. Aqui a gente tem um culto, né, e a prática muito forte dos valores greco-romanos. Daí o nome classicismo, né, vindo do clássico, né? Então aqui a gente tem, na poesia nós temos a expressão da epopeia, das odes, das elegias. No teatro temos a grande expressão da tragédia e da comédia. E dos valores clássicos, né, de belo e de bom, de beleza e de bem. Nas artes, principalmente, nós temos uma grande questão da serenidade, da sobriedade, do racionalismo, né? Então nessa quase união entre emoção e lógica, sem grandes excessos, mas também sem grandes faltas. Essa quase união também da fé e da razão. No caso, não mais a fé sobrepondo a razão, né? Nós temos aqui grandes palavras, por exemplo, no Enem, pode utilizar grandes sinônimos para isso, né? Então, a questão do equilíbrio, da harmonia, do senso de proporção, da clareza, da concisão, do rigor, da perfeição formal, do ideal de perfeição. Nós temos aqui o universalismo muito grande, né? Em que o geral se sobrepõe ao particular, em que o todo se sobrepõe às partes, mas que muitas vezes se confunde com o idealismo, né? Segundo Platão, as coisas do mundo sensível são efêmeras, são imperfeitas, né? Em relação às formas ideais, né, perfeitas, que vivem eternamente no mundo superior, que no caso é o mundo inteligível. Assim, o artista clássico, o artista classicista, ele valoriza os conceitos gerais, o universo, os ideais. E aí também a gente tem um grande fusionismo, que é da fusão dos elementos da cultura greco-romana, né, o paganismo, e também fusão da cultura travadoresca, da cultura da Idade Média, o cristianismo, né? Então aqui a gente tem uma questão da fusão do paganismo com o cristianismo. E essas são as principais características do classicismo em relação às artes, então as pinturas, as esculturas, as artes plásticas e também a literatura. Só que o nosso objetivo aqui é apenas estudar a literatura em língua portuguesa. Então a gente vai se ater a isso, mas é só para mostrar para vocês o quão grande é a dimensão do que a gente está estudando. A gente poderia estudar, gente, imagina só que louco, a gente estuda Shakespeare, Dante Alighieri, Boccaccio, Miguel de Cervantes, nas artes da Michelangelo, Leonardo da Vinci. Então assim, é uma questão muito extensa e muito rica. O estudo vai se ater apenas, infelizmente, à literatura portuguesa classicista. Mais especificamente a Camões. Também é um grande autor, grande expoente dessa época. Agora, antes de a gente começar de fato a estudar a literatura portuguesa no classicismo, vamos fazer um panorama geral dessa literatura, né? O primeiro autor é Sá de Miranda. Ele inaugura o classicismo em 1527. Né? Ele traz da Itália a medida nova, que são os versos decassílabos. Agora, uma coisa que vale frisar aqui, não abandona-se as redondilhas, né, que é a medida velha, mas inaugura-se uma nova medida, né, chega-se uma nova medida. E em 1527 também temos aí a publicação de Os Estrangeiros, que é a primeira comédia da língua portuguesa, que é também uma obra de Sá de Miranda. Temos também Antônio Ferreira. Toda a sua obra ela é basicamente póstuma, né, publicada depois que ele morre, né. Em 1587 é publicado a sua obra-prima, que é a Tragédia da Dona Inês de Castro, que a gente vai falar um pouco sobre Inês de Castro, inclusive nos Lusíadas de Camões. Em 1596, temos a publicação de Poemas Lusitanos, né, que a obra é um livro de poemas, né, então é a parte lírica dele. Em 1622, temos a publicação de duas comédias, né, Bristo e Prosa. E aí, temos outro autor, Bernardino Ribeiro. A gente falou de Bernardino Ribeiro na aula de humanismo, né, que ele é um dos poetas que está no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Em relação ao classicismo, temos em 1554, também uma obra póstuma, publicada Menina e Moça, uma peça teatral. E por fim temos Camões, né, que é o grande nome do classicismo, um dos maiores poetas da literatura portuguesa. E a gente vai estudar ele em três frentes diferentes. Vamos estudar a parte épica dele, que são os Lusíadas, vamos estudar a parte lírica, que são as rimas, e vamos estudar a parte dramática, que são as peças. Um detalhe muito grande, essa parte é muito importante agora, tá, gente? Camões, ele vai cair na sua prova da Unicamp, porque é a literatura obrigatória. A literatura obrigatória da Unicamp, parte lírica de Camões. Com certeza, ele deve aparecer em uma outra prova, porque ele é muito importante. Como eu disse para vocês, ele é o maior autor da literatura, é um dos maiores autores da literatura portuguesa. Ele possui o maior poema épico da literatura portuguesa, que são os Lusíadas. Então, a gente vai aprofundar nele agora e você precisa estar muito atento a isso. Então agora vamos começar de fato a estudar Camões, né? Vamos começar pelo Camões épico, pela literatura épica, que no caso são os Lusíadas, né? Os Lusíadas. Primeiro que você tem que saber é que os Lusíadas, o próprio título do poema,
reflete o herói do poema, que são os Lusíadas, é o povo português. Então trata-se de um herói coletivo, contrapondo-se às grandes epopeias clássicas, em que, por exemplo, na Ilíada o herói é Aquiles, na Odisseia o herói é Odisseu. No caso aqui nos Lusíadas, o herói são os Lusíadas, é o povo português, né? Vasco da Gama, ele apresenta-se como um herói individual, apenas como um porta-voz, né, e como símbolo de toda essa nacionalidade portuguesa. Mas o herói, de fato, são os Lusíadas. A obra ela vai retratar a viagem de Vasco da Gama às Índias, representando ele como o povo português, né, exaltando as conquistas ultramarinas de Portugal, os novos reinos, estão reinos na Ásia, na África, na América, impregnando todos aqueles ideais expansionistas da monarquia lusitana, além dos ideais de expansão da fé católica. Vamos falar das viagens, das perigosas viagens, né, por mares Dante nunca navegados, sobre o contato com os povos, os costumes diferentes, sobre a exaltação do homem como herói. Então, o homem que é navegador, que é soldado, que é aventureiro, que é cavaleiro, que é amante. É uma obra muito rica, com muitos aspectos, contando com a influência das epopeias clássicas. A gente tem aqui claramente a parte histórica em que vai ser narrado a descoberta do caminho para as Índias, as grandes navegações, as conquistas dos impérios portugueses do Oriente, a história de Portugal, como também tem uma parte mitológica. Então, as lutas entre os deuses do Olimpo, né, em que Vênus e Marte, que são a favor da navegação, vão entrar em conflito com Baco e Netuno, porque são contra as navegações, né? E vamos ter a união dessas histórias, da parte histórica e da parte mitológica, no episódio da Ilha dos Amores. E vai ter a fusão dessas características medievais e greco-romanas, né? Em que Vasco da Gama vai se juntar com Tétis, por exemplo. Então a gente vê nessa obra uma grande junção de ideais renascentistas, ideais imperialistas, ideais nacionalistas, da ideologia medieval, da mitologia pagã, do tom épico através dos heróis, do tom lírico através de Inês de Castro, de Adamastor, que a gente vai estudar daqui a pouco, né? De uma objetividade pela descrição da natureza, das técnicas, dos exércitos, das histórias, da geografia, com uma subjetividade em que vai ter uma reflexão sobre vida, sobre a natureza humana, sobre a própria condição humana. Né? Vamos ter uma junção entre a questão do ufanismo, do criticismo também, do ufanismo com o criticismo, muitos elementos que são fusionados aqui. Então vamos começar pela estrutura, de fato, dos Lusíadas. Ele é dividido em cantos. São 10 cantos, né? Os cantos são mais ou menos como num texto em prosa, por exemplo, como se fossem os capítulos. No teatro, como se fossem os atos. No total, são 1102 estrofes, né, mais ou menos 10 estrofes para cada canto, uns com mais, uns com menos, né, mas são 1102 estrofes no total, e 8.816 versos. Né, são versos decassílabos heróicos, com a sexta e a décima sílaba tônica, ou versos sáficos, decassílabos sáficos, né, com a quarta, a oitava e a décima sílaba tônica. Temos mais ou menos aqui 8 versos por estrofe, né, que a gente chama as oitavas, e temos mais ou menos rimas AB, 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 CC, né, que a gente chama de oitava rima, oitava real ou oitava heróica. E vamos agora para as partes desse poema. A primeira parte é a proposição. A proposição que é todo o canto 1, que vai da estrofe 1 à estrofe 3. A proposição que nada mais é do que a apresentação do assunto, né? A síntese do poema. No caso, na segunda estrofe, que está mais ou menos dos versos 9 ao verso 16, ele acrescenta que ele vai cantar as memórias dos reis portugueses, que expandiram as fronteiras do império, os domínios da fé cristã, combatendo os infiéis maometanos, e vai cantar ainda os heróis da pátria, né, que se imortalizaram pelas obras valorosas. Na terceira estrofe, que vai do verso 17 ao verso 24, com um tom eloquente, ele vai ordenar que sejam esquecidos os heróis da antiguidade. Então, Aquiles, Odisseu, Enéas, esses que vão ser superados pelo novo herói, que no caso é o povo português, os Lusíadas. Os Lusíadas que triunfaram contra os perigos da natureza, a qual é representada por Netuno, né, o oceano, que triunfou contra também a hostilidade dos homens, né, representados por Marte, a guerra. O núcleo dessa proposição está nos versos 15 e 16, que está lá, né? Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte, né? O famoso engenho e a arte de Camões, né? O engenho, que é a questão da concepção, né? Que é a questão da realização. Então ele fala ali que através do engenho e da arte vai cantar os feitos de soldados, navegadores ilustres que, partindo das praias de Portugal, enfrentaram mares desconhecidos e, vencendo períodos de guerras, foram além do Ceilão e fundaram o Império Português do Oriente. E nessa proposição a gente verifica muitas características dos Lusíadas, né? A questão do herói coletivo, né, que é o povo português, e um herói também individual representa esse povo, que no caso é Vasco da Gama, a valorização do homem, aquela questão do antropocentrismo, a sobrevivência do ideal de cruzado, né? Temos aquele ideal de cruzado de expansão da fé cristã, temos a valorização da atividade clássica através da alusão aos deuses, temos a questão do nacionalismo, do ufanismo,
com essas expedições. E temos uma característica muito grande, que é um grande trabalho da linguagem, uma sintaxe muito rica e muito complexa, utilizando muitos hipérbatos, né? A inversão da ordem direta, utilizando muitas orações subordinadas, por exemplo. Depois da proposição vem a invocação, né? É também no canto 1, entre as estrofes 4 e 5. Aqui vai haver um pedido de inspiração às musas, que nesse caso aqui são as Tágides, as ninfas do rio Tejo, né? As musas que inspiram o canto heróico, né? Um canto alto-soante, viril, à altura da grandiosidade de seus heróis. Então, pedem inspiração às musas. Depois, a terceira parte, que é a dedicatória. Está no canto 1 também, entre os versos 6 e 18. No caso aqui, a dedicatória do poema é ao rei Dom Sebastião, o presente rei de Portugal daquela época. A quarta parte é a narração, que vai do canto 1, na estrofe 19, até o canto 10, até a estrofe 144. É uma longa parte. Eu demoraria muito tempo para falar dessa narração aqui. Eu acho legal vocês darem uma olhada no resumo dos cantos, no resumo do canto 1, do canto 2, do canto 3, até o canto 10. Dá uma olhada no resumo dos cantos, né? Mas, de forma geral, a narração ela vai se ater a mais ou menos 3 pontos. O primeiro ponto é a viagem de Vasco da Gama às Índias. O segundo ponto é a história de Portugal. O terceiro ponto é as lutas e as intervenções dos deuses do Olimpo. Então aqui a gente tem a parte histórica, viagem e a história de Portugal, e a parte mítica, né? A questão dos deuses do Olimpo. Que são essas partes que elas ficam se alternando durante todo o texto, né? Mas para vocês verem a história direitinho do canto 1, do canto 2, do canto 3, do canto 4... é legal que vocês leiam um resumo desses cantos. E por fim, a parte 5, que é o epílogo, né, que está no canto 10, nas estrofes 145 até a estrofe 156, né, que contém as lamentações e as críticas do poeta, né? As lamentações em tom pessimista, em um tom de desencanto, né, em que também faz uma reflexão acerca da vida dele, está no fim, quase no fim da sua vida, né? E as críticas à decadência do país, aos portugueses do seu tempo, à falta dos espíritos nacional, de valorização nacional dos portugueses daquela época. Talvez isso aqui já seja até ele já esteja, talvez fazendo uma referência já um pouco, presumindo o que aconteceu em 1580, né, que é a questão da União Ibérica, da formação do Reino Unido de Portugal e da Espanha, né? Talvez, né? Para que a gente termine a nossa abordagem em relação à parte aos Lusíadas, eu quero comentar com vocês 5 episódios que acontecem durante a etapa da narração. Como eu disse para vocês, é legal que vocês leiam os resumos dos cantos. Mas aqui eu vou ressaltar 5 dos episódios que acontecem durante a narração, que usualmente podem aparecer em provas. Mas, de fato, leiam os resumos dos cantos, né? O primeiro episódio que eu quero relatar para vocês é o episódio do Concílio dos Deuses no Olimpo. Está no canto 1, entre as estrofes 20 e 41. No caso, esse episódio é uma ação mitológica, que relata a disputa entre Vênus e Baco, que tem o propósito de elevar os navegadores à condição de semideuses. Faz uma clara alegoria, né? Os portugueses, os senhores do amor e da guerra, que são protegidos por Vênus e por Marte, eles triunfam sobre os oceanos. No caso, Netuno. E sobre seus adversários no Oriente, no caso Baco, né? Gente, a presença desse maravilhoso paganismo que propicia alguns dos instantes mais inspirados do poema não elide a índole cristã de que Camões reveste a expansão ultramarina. A coexistência do cristianismo e do paganismo, de registros medievais e espírito clássico, é uma das singularidades do poema e dá uma dimensão de sua grandeza ao harmonizar na alta criação artística com engenho e arte, fontes, raízes e posições ideológicas diversas, quando não opostas. Outro episódio que eu quero relatar com vocês é o episódio de Inês de Castro, que está no canto 3, dos versos 118 ao verso 135. Inês de Castro é um episódio lírico amoroso em Os Lusíadas, que simboliza a força e a veemência do amor em Portugal. A gente já viu aqui que Fernão Lopes, né, nas crônicas, Garcia de Rezende nas suas poesias, e Antônio Ferreira no teatro, já tinha retratado a figura de Inês de Castro, né, Inês Pires de Castro. Quem era essa moça, né? É uma moça que tinha origem galega portuguesa. A família era uma pequena nobreza, né, e aliada dos castelhanos. Inês de Castro manteve relações com o príncipe Dom Pedro, que é primogênito de Dom Afonso IV, futuro Dom Pedro I, e as relações com ele eram mal vistas. Isso por 3 motivos, né? Primeiro que o príncipe era casado com Dona Constança e tinha filho legítimo com a rainha. Um outro motivo era que Inês era socialmente inferior a ele. Ela, uma pequena burguesa, ele é um rei. E outra coisa é que ela era estrangeira. Ela e Pedro tinham 3 filhos. 3 filhos. Quando morre a esposa legítima, no caso Dona Constança, impuseram várias noivas para Dom Pedro, que estava viúvo, embora ele alegasse que já teria se casado secretamente com Inês. Seu pai, a corte e o povo, temiam que um dos filhos bastardos de Dom Pedro, no caso os filhos
que ele tinha com Inês, assumisse o trono, em detrimento do filho que ele tinha legítimo com Dona Constança, que já havia falecido. Por isso, disse que a corte portuguesa mandou matar Inês de Castro. Na verdade, julgou e condenou ela à morte. Julgou e condenou a morte Inês de Castro, aproveitando a ausência do príncipe, do Dom Pedro I, que foi combater na África, na questão da conquista dos impérios portugueses lá na África. Então os nobres assassinaram Inês de Castro por razões de Estado, né? Isso é o que a história registra. O príncipe, quando ficou sabendo que Inês havia morrido, diz, né, que ele desenterrou ela, coroou ela como rainha de Portugal, obrigando a corte a beijar a mão dela morta. Daí que vem aquela famosa frase, agora a Inês é morta, né? Que agora a Inês é morta. Além disso, né, quando ele assumiu o trono, como Dom Pedro I de Portugal, disse que ele dedicou-se perversamente à vingança contra todo mundo que teve ali planejando coisas contra Inês. Outro episódio que eu quero comentar com vocês é o episódio do Velho do Restelo, que está no canto 4, entre as estrofes 94 e a estrofe 104. Quando as naus de Vasco da Gama se despediam do porto de Belém, um ancião, chamado Velho do Restelo, elevando a voz, manifestou sua oposição à viagem às Índias. Ele se opôs àquela navegação até as Índias. A fala dele pode ser interpretada como a sobrevivência da mentalidade feudal, agrária, oposta ao expansionismo das navegações, que configuravam os interesses da burguesia e da monarquia. Então isso aqui é a expressão rigorosa do conservadorismo. É certo que Camões, mesmo na epopeia que se propõe a exaltar as grandes navegações, dá palavras aos que se opõem também a esse projeto expansionista. O quarto episódio é o episódio do gigante Adamastor, que está no canto 5, entre as estrofes 37 e 60. Esse episódio é o mais rico e mais complexo do poema, né? Ele possui uma natureza muito simbólica, muito mitológica, e uma natureza muito lírica também, né? Então é uma mistura muito grande de todos os aspectos dos Lusíadas. No plano histórico, né, nesse plano um pouco mais simbólico, mais mitológico, ele simboliza a superação, né, pelos portugueses do medo dos mares tenebrosos, do mar tenebroso, né? Que eram superstições da Idade Média, superstições medievais, que povoavam ali o Atlântico e o Oceano Índico, né, de monstros e abismos, que esses oceanos possuem essas criaturas malvadas do mar. Adamastor é uma visão, é um espectro, uma alucinação que existe só nas crendices dos portugueses, contra seus próprios medos, que os navegadores triunfam. A parte lírica, que é um dos pontos mais altos do poema, retoma dois temas constantes da lírica de Camões. A questão do amor impossível e da questão do amante rejeitado, né? No caso, Adamastor, um dos gigantes filhos da terra, apaixonou-se pela Nereida Tétis, né? Não correspondido, tenta tomá-la à força, né? Provocando a cólera de Júpiter, que o transforma no Cabo das Tormentas, personificado numa figura monstruosa, lançada nos confins do Atlântico. E, por fim, o episódio que eu quero retratar com vocês é o episódio da Ilha dos Amores, que está no canto 9, a partir da estrofe 18, até o canto 10, até a estrofe 144. Neste episódio, Vênus recepciona os navegadores, né, após os sucessos na Índia, né, e o plano histórico e o plano mitológico se fundem. Os heróis se entretêm com as ninfas, Vasco da Gama faz-se amante de Tétis, e a deusa entrega ao capitão português, né, no caso a Vasco da Gama, os segredos da máquina do mundo, profetizando os grandes feitos lusitanos. Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês sobre os Lusíadas, né? Vamos ver agora a parte de Camões lírico, né? A parte lírica de Camões. Em relação à parte lírica de Camões, se fala sobre duas partes dessa, não é? A primeira que é quando ele utilizava a medida velha, no caso as redondilhas, e a segunda quando ele utilizava a medida nova, então, no caso, os versos decassílabos. O que mais nos interessa é a parte da medida nova, da utilização dos versos decassílabos, né, em que ele utilizou as formas fixas do classicismo, né? Sonetos, canções, odes, elegias, éclogas, oitavas e sextinas. E ele fazia, nos seus poemas, uma grande reflexão sobre o amor, sobre o paradoxo que é o amor, sobre a incerteza da vida, sobre o desconcerto do mundo. Ele era, de fato, um poeta filósofo, né, que pensa e diz, muitas vezes motivado pelos seus transexistenciais e amorosos, né, transcendente muito a mera confissão, o simples desabafo, projetando-se como valores universais, né, atemporais, aplicáveis a qualquer amante e a qualquer ser humano. Vamos tratar aqui especificamente sobre os sonetos, né, que inclusive é o que a Unicamp pede como leitura obrigatória, alguns dos sonetos de Camões. E, gente, a gente tem que lembrar da perfeição formal das obras dele. A gente viu lá que os Lusíadas possuíam 8.000 e poucos versos, né?
E todos eles eram versos que possuíam 8 sílabas poéticas, as oitavas. Né? Então a gente tem que levar essa perfeição formal, que não era diferente com os sonetos. Só lembrando daquela parte mais introdutória, né? O soneto é aquele poema formado por 14 versos, né? Em 4 estrofes, sendo 2 estrofes com 4 versos, no caso 2 quartetos, e as 2 últimas com 3 versos, que são os 2 tercetos. E com tais rimas, né? No caso dos quartetos, nós temos rimas ABBA, ABBA. E no caso dos tercetos, CDC, DCD. Certo? Eu vou fazer uma análise com vocês de um texto de Camões. Eu vou disponibilizar um material para vocês com vários outros sonetos e também analisados, porque não dá para a gente ficar nesse podcast analisando vários e vários poemas. O podcast já está grande, né? Se eu ficar fazendo isso, ia ficar maior ainda, né? Então, eu vou analisar dos poemas, um dos sonetos mais famosos dele, e depois vocês vão ter acesso a outras análises, certo? Mas antes disso, eu quero falar para vocês algumas características, né? No caso, já falei das características em relação à estrutura e tal, né? A gente vai ver agora os temas. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu falei para vocês que Camões era um poeta-filósofo. E encontra-se muito na obra lírica dele, muita referência a Platão. Existem muitas características platônicas que estão em Camões. É o que a gente chama do neoplatonismo. As principais características de Platão que se encontram na obra de Camões é a questão da preexistência da alma, da reminiscência e das ideias que o mundo sensível leva ao mundo das ideias. Se você estudou Platão, você com certeza sabe do que eu estou falando, né? Eu também vou disponibilizar lá no material a relação dessas características platônicas com os sonetos. Aí vocês vão poder entender melhor do que eu estou falando aqui. Mas aí agora vamos partir para, de fato, a análise de um soneto de Camões, de um poema lírico dele, para que vocês possam ter ideia dessas coisas formais e de conteúdos que eu estou falando, as características da lírica dele. O poema que a gente vai analisar aqui é o famoso Amor é um fogo que arde sem se ver. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha e se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário assim é o mesmo amor? A primeira coisa que eu quero que você perceba é que de fato é um soneto, né? Que possui 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. E que as rimas é de fato como eu mostrei para vocês, né? São rimas ABBA, ABBA, CDC, DCD. Veja só, amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que se desatina sem doer. Ver rima com doer, né? O primeiro verso rima com o quarto verso. E o segundo e o terceiro verso rimam entre si, né? Sente e descontente. Na segunda estrofe temos: é um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. Então, querer com perder, gente com contente. Na terceira estrofe: é querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Então, vontade com lealdade e vencedor ali sozinho, né? E depois: mas como causar pode ser o favor. Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, favor e amor, e amizade ali sozinho. Os versos são decassílabos, possuem 10 sílabas poéticas, e que predominam os decassílabos heróicos, né? No quais a sexta e a décima são sempre tônicas, né? Em contraponto aos decassílabos sáficos, né? Em que os tônicos são, no caso, o 4, o 8 e o 10. E aí, em termos de tema, de conteúdo, o que é que fala, né? Primeiramente, essa questão do amor. A contradição que é o amor, o paradoxo que é o amor. Não é uma coisa nova, porque já na antiguidade, né? O amor era visto como uma espécie de cegueira, uma doença da razão, uma enfermidade, de consequências às vezes muito desastrosas, né? Então não é um tema amor. Nas cantigas de amor medievais a gente tem essa questão também, né? O amor que passa o sofrimento, a questão da coita de amor, provocada pela desorientação das reações do artista diante de sua senhora, sua dona, né? Enfim, era um tema muito recorrente, né? Camões, especificamente, ele busca analisar o amor de uma forma racional.
racionalmente, por meio de uma operação de fundo intelectual, racional, valente de raciocínios próximos da lógica formal. Mas, como o amor é um sentimento vago, imensurável, Camões acaba por concluir pela ineficácia de sua análise, né? Desembocando no paradoxo do último verso. Né? O sentir e o pensar são movimentos antagônicos. Né? O sentir deseja e o pensar limita. E como o poeta não pode separar aquilo que sente daquilo que pensa, o resultado, na prática textual, só pode ser o acúmulo de contradições e paradoxos. Essa feição contraditória e o jogo de oposições aproxima muito Camões do Barroco. A gente vai estudar daqui a algumas semanas, acho que daqui 2 semanas mais ou menos a gente vai estudar. O que a gente fala que chama maneirismo. Então, gente, assim termina a nossa aula. Eu tentei fazer o máximo que eu pudesse aqui para resumir nesse podcast para não ficar tão longo, mas acho que deu bom pra gente falar um pouco sobre a parte dos Lusíadas, sobre a parte do lírico, do gênero lírico, né? Eu espero que vocês vão atrás de mais coisas, né? Leiam lá as apostilas, façam os exercícios, né? Para se aprofundar no tema mesmo.